Bora lá então. Não há protocolo que me faça calar, diz Janja após reunião na China. Não, realmente não dá pra calar essa mulher, e nisso ela tá certa, né? Todo mundo já tentou, né? Até a própria cúpula petista já falou, meu, chega dessa mulher aqui, eu não quero mais... Sabe, eu sou o Zé Dirceu, eu fundei essa bagaça desse partido, e agora pra falar com o Lula eu tenho que passar pela Janja antes. Ninguém consegue, meus amigos. Você acha que o Xi Jinping ia conseguir calar a Janja? Jamais. Nem mesmo um regime ditatorial do Partido Comunista Chinês consegue calar a boca da Janja. Vamos ver. Declaração ocorre na abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A primeira dama... pra quem não sabe do que ela tá falando aqui, não lembra, né? Você que não acompanhou as lives da semana passada, a gente comentou um pouco sobre isso, que a Janja foi numa... Ela tava numa conferência de imprensa... Era uma conferência de imprensa, né, Ana? Ou não? Ou era uma reunião interna, você sabe? Era uma reunião interna. Era uma reunião interna. Isso, não tinha imprensa, não tinha nada, só tava Lula, tanto é que o Lula reclamou que vazou, né? E 2 ministros. É verdade. Então, elas estavam numa reunião interna ali com o Xi Jinping. O que a Janja estava fazendo numa reunião interna com o presidente da República do Brasil, né, e o presidente da China, o Xi Jinping, não sei, mas ela tava lá. E aí ela fez uma pergunta super constrangedora ali, dizendo que o TikTok, que é uma empresa chinesa, né, naturalmente fala assim, mas é privado. Não, nada na China é privado, né, convenhamos, né, o governo socialista chinês tem participação em absolutamente tudo. E ela começou a reclamar que o TikTok tava impulsionando conteúdos fascistas e questionando isso, né. Enfim, aquilo deu uma baita de uma polêmica. O Xi Jinping obviamente não gostou nem um pouco disso, afinal comunistas, né, ditadores comunistas não estão muito acostumados a serem criticados, não é mesmo? Inclusive eles costumam calar os seus opositores, os seus críticos, e aquilo gerou uma leve tensão que agora a Janja se defendeu aí, vamos ver. A primeira dama, Rosângela da Silva, a Janja, se defendeu nessa segunda-feira das acusações de que teria quebrado o protocolo ao falar sobre os efeitos do TikTok, rede social chinesa, em um jantar na China com o presidente Xi Jinping na semana passada. Ela afirmou que não admite que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu falo mesmo. A Janja é dessas, né? Essas mulheres barraqueiras, uma coisa... eu sou sincera. Baixa, né? Nossa, ninguém gosta de gente assim. Como é que o Lula, né, casou com um ser humano desses, né? Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Claro, uma pessoa que não tem respeito por nenhum tipo de formalidade, né? Uma pessoa que sente que tem que falar as verdades dela, independente do que ache, eu falo minhas verdades. A gente já é dessas, né? Sabe aquele tipo de gente irritante? Geralmente a pessoa fala assim, não, porque eu não tenho papas na língua, eu sou muito sincero, não, você só é insuportável, porque tem que ter papas na língua, né? A gente não sai falando tudo que a gente pensa, né? O nome dessas pessoas são pessoas insuportáveis. Eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando me dirigi ao presidente Xi Jinping após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O que seria das crianças e adolescentes sem a Janja, não é mesmo? Lula saiu em defesa da esposa. Isso foi o que a gente falou na semana passada, né? O Lula dizendo, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa de confiança. Sim, a gente falou sobre isso, né? Eles querem agora um representante do governo chinês, né, do Partido Comunista Chinês, para vir até o Brasil e ensinar o governo brasileiro a quê? A censurar as pessoas, né? O governo continua com essa tara, né, Ana, de aprovar lá a regulação das redes sociais que eles chamaram na época de PL das fake news, que caiu por água abaixo, não deu certo. Tentaram pelo judiciário, não deu certo, e agora continuam sempre tentando por outras vias, chegando até mesmo a chamar um representante de uma ditadura pra ensinar a censurar o próprio povo, né? É impressionante. O cara botou assim, eu tenho personalidade forte. É isso. Personalidade forte não, você só é intragável. Cara, imagina. Chata, amiga. Chata. Até o presidente da China tá tipo, tira essa mulher chata daqui, o que ela tá fazendo aqui, sabe? Um ditador chinês que frauda eleições e tal, ele tem muito mais legitimidade pra representar o próprio povo do que uma Janja, que nem eleita foi, só fica aí enchendo o saco, meu. Nossa senhora. Ai, vamos lá, qual que é a próxima aí?
Falando nele, no homem. Ah, olha só. Cara, isso é uma notícia muito interessante. Partido de Milei vence eleições legislativas de Buenos Aires. Com o resultado, o partido de Javier Milei, Liberdade Avança, supera o rival de centro-direita, PRO, que governou Buenos Aires nas últimas 2 décadas e foi aliado do atual presidente. Desce aí, vamos dar uma olhada. Isso é uma baita notícia e me traz esperanças aqui pro Brasil, viu, Ana? A gente já vai falar por quê, só vamos dar uma lida antes. O partido do presidente argentino Javier Milei venceu nesse domingo as eleições legislativas na cidade de Buenos Aires, um reduto tradicional do movimento de centro-direita PRO, que ficou em 3º lugar atrás do peronismo, centro-esquerda, segundo o órgão eleitoral. O resultado coloca a Liberdade Avança, o jovem partido de Milei, como a força mais votada na capital argentina, que desde 2007 era governada pelo PRO, a agremiação do ex-presidente Maurício Macri, cujo apoio foi crucial para a vitória do mandatário ultraliberal em 2023. E aí o Milei disse: hoje o bastião amarelo foi pintado de violeta, e a partir de agora vamos pintar de violeta todo o país. Olha, são coisas que nos deixam felizes e ao mesmo tempo com um pouco de inveja, né? Então a gente vê El Salvador resolvendo os próprios problemas, né? A gente vê a Argentina resolvendo os próprios problemas, e aqui no Brasil a gente continua sempre cambaleando, né? Sempre andando na rebarba do progresso do mundo, né? Andando de lado como um caranguejo, né? Nunca avançando. Muito complicada a situação brasileira. Olha lá, e falando nisso... Até dei uma mudada na ordem da pauta. A Ana vai colocar pra gente uma mulher falando sobre o Bolsa Família aqui no Brasil. Enquanto na Argentina se imagina um novo país, né? Se imagina há quase uma nova fundação de valores do cidadão argentino. No Brasil, a gente tá preso nisso aqui, ó. Bolsa Família deveria ser pago 2 vezes no mês. Porque, imagine, eu tenho meu marido ainda que recebe uma coisinha toda semana. E quem não tem marido? Como é que vive? Porque tem gente que não tem marido, mora sozinha e tem um filho só. Aí já recebe 600 mais 150, caso a criança tiver menos de 3 anos, né? E só. Aí faz o que com 750? No caso, um exemplo. Eu tenho 3 filhos, eu recebo um pouquinho mais. Porém, quanto mais você tem filho, mais tem gente na sua casa, mais a renda é mais alta. Aí a mulher não trabalha, tem filho pra criar, tem as obrigações dela pra poder pagar, às vezes mora até de aluguel, coitada. E recebe uma vez só no mês. Como que a mulher se vira, será? Deveria pagar 2 vezes no mês, dia 5 e dia 15, pronto, pra todo mundo, geral. Ai. Um povo muito complicado, o brasileiro. Muito complicado. Sabe qual que é o problema do brasileiro? Que eles não, o povo brasileiro, ele não quer trabalhar e ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro sem fazer nada. Por isso que acontece esse tipo de coisa. Sim, e assim, tem que parar de ser polêmico falar isso. Porque muitas vezes o cara não quer trabalhar mesmo. Mas é exatamente essa a realidade, pô. Você falar pro cara, meu, você vai trabalhar muito, mas você vai ganhar muito dinheiro, ou você não vai fazer nada e vai ganhar R$1.000 pouco por mês. Dinheiro, Eu prefiro não fazer nada e ganhar R$1.000 por mês. Essa é a mentalidade. Por isso que a gente não avança em nada. Sim. É isso. A gente tem que superar, né, essa babaquice desses assistencialismos que não levam a nada. Vejam, a gente reagiu recentemente a um vídeo de uma mulher que falava que recebia Bolsa Família há 25 anos. Não era Bolsa Família de fato, né? Porque Bolsa Família não existe há 25 anos, mas ela tava falando de outros benefícios que ela já recebia há muito tempo, né? O Lula, quando ele instituiu, né, ele basicamente juntou vários benefícios, chamou de Bolsa Família, né? Quando ele instituiu isso, ele falou que era um programa temporário, né? Que as pessoas iam usar, né, pra não serem miseráveis, pra não passarem fome, bacana, e que com o tempo, né, seria dado a essas pessoas oportunidades, elas mudariam de vida, elas teriam um emprego e elas passariam a deixar de necessitar do Bolsa Família. Aí a gente pula pra 20 anos na frente, onde estamos hoje, e a gente só vê um aumento, sabe, sem nenhuma perspectiva de diminuição desses benefícios. É só aumento. O Bolsa Família aumenta a cada ano, os beneficiários aumentam a cada ano, as pessoas a cada ano ficam menos produtivas. Tem vários vídeos, devia ter até separado um pra mostrar aqui, agora não conseguiria achar, não sei nem como pesquisar isso, mas vi vídeo de um cara que ele ia na rua, assim, ele pegava os caras que estavam lá ou mendigando ou sentados sem fazer nada, falava assim, bora lá bater uma laje, vamos trabalhar, te pago tanto a hora. O cara não vai, o cara não quer ir, porque se ele ficar parado ele vai
vai receber, melhor, é mais fácil. Então tem que acabar com essa cultura de mamata, de vagabundagem. Vamos lembrar sempre daquele meme do contrato social. Tudo que a gente tá bancando aqui, tudo que ou melhor dizendo, o cidadão produtivo brasileiro banca, é demais. A conta não fecha. Então eu venho aqui, semana passada a gente reagiu à mulher lá do Bolsa Família há 25 anos. A gente reagiu aos desembargadores do TJ São Paulo lá que aumentou os benefícios deles em 1.400%. A gente reage ao juiz que é pego furtando, e qual que é a pena que ele recebe? A pena máxima que um juiz pode receber enquanto juiz. Aposentadoria compulsória recebendo o salário integral pro resto da vida. Isso não existe. Olha lá, a Ana colocou na tela aí de novo. Isso é o contrato social brasileiro. Olha lá, vocês veem que o dinheiro do Pedro indo pra Neide e pro Davidson, através do Bolsa Família, que tá ali do lado, é um dos problemas. Vocês acham que essa conta fecha? Vocês acham que isso enquanto país tem como dar certo? E aí a população fala o quê? Olha, eu acho que eu devia ganhar 2 vezes. Tem um vídeo muito famoso de uma mulher falando assim, eu não consigo comprar uma calça jeans pra minha filha com o Bolsa Família, porque uma calça jeans custa mais de R$300. E esse vídeo deve ter o quê? Uns 10 anos, né? Calça jeans pra uma menina de 16 anos é mais de R$300. Quer dizer, hoje ela deve estar querendo gastar, sei lá, R$500 numa calça jeans, sabe? Umas coisas que não tem cabimento. As pessoas começam a achar que é obrigação agora do Estado ficar bancando. Não, chega, acabou, não dá mais. Então a gente vai ter que começar a rever essas coisas, né? Como rever? Vai só cortar o benefício? Talvez não seja uma boa ideia, né? Mas tem que ter alguma forma. O benefício vai ser condicionado ao desempenho dos filhos dessa mulher na escola. Tá bom. Vai ter um limite de tempo, né? Vai ter, não sei, você vai estabelecendo diretrizes aí pro povo ir desmamando disso, né? Mas não, o que a gente tem, de um lado é o Lula falando, é porque aumentei o Bolsa Família e não sei quantos %. Aí o Bolsonaro falando, quem aumentou o Bolsa Família fui eu. E é isso. E ninguém resolve nada. E de novo, a gente segue andando que nem caranguejo, sempre de lado, sempre com os mesmos problemas. Mas uma hora a conta chega, né? O que foi a crise de 2016 lá no governo Dilma, se não a conta chegando dessa farra toda, né? É bizarro. E uma coisa que foi engraçada, é que eu vi que você vai colocar a coisa da Virgínia, você reparou que no vídeo dessa mulher, falando do Bolsa Família, volta na tela ali, ó, põe de novo na tela, não precisa dar play, mas só põe de novo na tela. Tem um negócio de aposta, uma propaganda de aposta no vídeo. É Brasil, cara, isso é Brasil. Enfim, e aí falando em aposta, qual que é a da Virgínia? Vamos ver. Por que ela ficou usando essas estampas de criancinha agora? Tardado. Tem outra explicação. Você lembra que... Eu não tô comparando, tá? Mas é o que a gente tá falando da infantilização né? Não só do adulto, homem e mulher, mas principalmente da mulher. Eu não tô comparando essas duas figuras, pelo amor de Deus, tá? São ordens totalmente diferentes, mas eu lembro quando a Suzane von Richthofen foi dar entrevista, ela dava as entrevistas, principalmente no Fantástico e outros programas, ela sempre usava roupinha da Hello Kitty, sempre pra parecer mais inocente, mas uma coisa... Meio infantilizada. Ela acabou de sair da CPI das Bets dizendo que ela iria pensar, lembra? Sim, eu ia falar, você tirou as palavras da minha boca, eu ia falar isso. Não, imagina, maravilhoso, é isso mesmo, vamos lá. Eu quero você só pra mim, se tudo tá dando com dinheiro do tigre. Eu sabe que eu sou teu. Tocando essa boca, essa baixinha quer sentar, só pra acabar. Tocando Oruan ainda, né? Por que não, né? Por que não? Oruan, inclusive, que postou uma foto com o traficante que teve a cara estourada, que a gente comentou na semana passada. Você viu isso? Que coincidência. Você viu isso? Eu não tinha visto. Põe no Twitter do Oruan aí depois. Vai pondo aí enquanto eu falo sobre Virgínia. Olha, vou lembrar aqui, né? A gente reagiu a toda a fala da Soraya na CPI, ao questionamento que a Soraya fez com a Virgínia, na CPI das Bets, né? Que ela falou assim, Virgínia, você não acha que você já ganhou muito dinheiro? Você não acha que você não precisa do dinheiro de aposta? Pô, sabe, são as pessoas pobres que pagam isso. Aí a Virgínia olhou e falou assim, poxa... Não, chegando em casa eu vou pensar sobre isso, né? E vocês acabaram de ver ela pensando aí, né? Pulando assim, Bética. Cara, é clima de festa mesmo. Estão tirando sarro. Estão tirando sarro porque não dá nada, porque os próprios senadores pagam pau também. É tudo muito ridículo. E aí as pessoas estão comentando bastante ainda sobre a CPI das Bets, porque teve um outro vídeo do Felca, não põe ainda não, mas a gente vai falar sobre o vídeo do Felca, que teve, vê quantas visualizações teve, dá pra ver aí? O Renato falou que teve 30 milhões de visualizações, um negócio absurdo. Não sei se aparece aí. Enfim, falou que eu fiquei curioso pra assistir, porque parece que o vídeo fez muito sucesso, a gente vai falar sobre isso. Agora, o fato é que a gente tem que dar um jeito de criminalizar essas bets, vamos combinar? Vamos combinar que a gente tem que criminalizar? Porque se não pode cassino, e não pode por um motivo, e eu acho certo que não possa, né? As bets são muito piores, porque é um cassino no seu bolso. Pô,
Vamos supor que pegasse uma região remota no Brasil, aí você quer estimular o turismo ali, você quer fazer uma Las Vegas, que nem fizeram no meio do deserto lá nos Estados Unidos, os caras fundaram uma cidade pra ter cassino ali tá liberado. E a gente faz isso aqui. Ok, acho até válido, né? Você estimula a economia, né? Agora, o cara ter um cassino no bolso dele, que é muito mais difícil de fiscalizar, de uma empresa que não está registrada, empresas que estão, sabe, operando ilegalmente no Brasil, esse dinheiro indo pra fora, com dinheiro de Bolsa Família, né? Lembrando do contrato social, aquilo que você banca pra Neide, ela vai lá e gasta no Tigrinho depois. E as perdas da Neide, como a gente viu na semana passada, vão pra Virgínia pra ela ficar pulando aí. Então, no fundo, indiretamente, você tá bancando essa farra de influenciadores também. Quem que é o otário aqui? Não é a dona Neide, não é a Virgínia, é você. Você é o otário que tá bancando isso. Tem que ser proibido. Bet tem que ser proibido. Ai, mas a liberdade, veja... Não. Assim como você não libera cocaína. Por que cocaína não é liberada? Por quê? Porque ela tem um estímulo muito viciante ali, uma substância, melhor dizendo, muito viciante, pra te estimular a consumir mais e mais, e aquilo te escraviza. As bets não são diferentes. É tudo milimetricamente pensado, os gatilhos visuais, os sons, o sistema de recompensas, tudo pra meio que invadir o seu cérebro e te deixar viciado naquilo. E aquilo é extremamente nocivo, né? As pessoas se endividam por conta desses vícios. E o Felca falou muito bem num outro vídeo que a gente reagiu na semana passada, né? Mas quem que fica viciado nisso? Quem que perde dinheiro? Não é gente com grana. Não é milionário que gasta porque, dane-se, eu posso gastar aqui, eu tenho mais milhões na conta. Não é. São pessoas pobres, pessoas miseráveis. Pessoas que, de novo, estão usando dinheiro do Bolsa Família pra fazer aposta em tigrinho. Não dá. Vamos ver o que mais que o Felca falou aí, porque o Renato que me recomendou de reagir isso aí, eu não vi o vídeo ainda, mas ele falou que bombou e tal. Vamos ver se é diferente do vídeo que a gente viu semana passada. Inclusive, eu vou terminar aqui. Posso você mandar um abraço pra minha esposa, Claro, filho? claro. Com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Que fofo, ele pede uma foto. A sensação que dá essa CPI é que é um grupo de amigos brincando. Eu quero falar sobre algo que se perdeu nessa CPI, o foco. O que eles estavam discutindo, apesar das risadas, é algo extremamente sério. É uma questão de saúde pública. Os vícios em jogo de azar têm nome, pessoal. Chama ludomania. É reconhecido como transtorno mental pela OMS, com sintomas parecidos com a dependência química. A diferença é que o cigarro promete e entrega. O jogo às vezes só promete. Esse vício leva a pessoa a se isolar, conflitos familiares e uso do seu dinheiro e dos outros para continuar jogando, resultando em endividamento e falência. E adivinha? Adolescentes são os mais vulneráveis aos riscos dos jogos de aposta. Isso é bizarro. Então, vale a pena, senhora? Falam que em escolas o que tem de criança jogando tigrinho é surreal. Em escolas, geralmente em áreas mais humildes, as crianças estão jogando isso na escola, cara. Criança e adolescente. E majoritariamente eu tendo a achar, eu não conheço sobre Virgínia, tá? Graças a Deus, e nem quero conhecer. Mas eu tendo a achar que o público dela é majoritariamente criança e adolescente. Eu tô certo? Eu falar isso ou não? É majoritariamente mulheres e adolescentes. Mulheres e adolescentes. Então, meninas, né? Complicado. E a Virgínia a gente viu semana passada, ela tem mais de 50 milhões de seguidores, né? Vamos lá, dá play aí, por favor. Pra continuar, isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Eu respondo. Ela não vai pensar. Enquanto a proposta for milionária e a certeza for de impunidade, o dinheiro vai falar mais alto. Eu acho que eles deveriam colocar ao lado da Virgínia uma pessoa viciada e que perdeu tudo, que passa por tratamento, que adquiriu vários transtornos comórbidos, como ansiedade e depressão, pra ver o resultado disso que eles estão discutindo. Não é uma brincadeira. Eu duvido que ela ia ficar se atrapalhando com o microfone numa cena divertida como The Office, se ela tivesse ao lado dela o mal que ela gerou. Virgínia, o dinheiro que você recebeu do contrato de jogo de azar é pago com sangue. Entre 2018 mas assim, pausa, não ia mudar nada, Fel. Não ia mudar nada. Você acha que ela não sabe? Não é desconhecimento, sabe? É o que a Soraya tentou fazer, tentou apelar pro emotivo. Não tem motivo quando a pessoa é picareta. Não existe, sabe, régua moral. Não ia mudar nada. Podiam botar um pobre ferrado, passando fome, falando eu perdi tudo com a aposta e tal. Dane-se. Sabe o que ela ia fazer? Ela ia falar, bom, eu cumpri com as minhas obrigações, que o Conar manda lá avisar que vicia, que não pode, né? Eu recomendei somente pra 18 anos. O cara escolheu, ele fez isso porque ele quis. E beleza, é isso. Só que a parte mais importante, que ele também colocou no começo, que é o que a gente tava falando aqui, é que isso se assemelha à droga no seu cérebro. A droga. Acho que o Renan postou no Twitter, hoje ou ontem, e eu concordo com ele que essas bets, elas têm que ser encaradas praticamente como um tráfico de drogas. Praticamente, né?
Vamos ver o final do vídeo do Felca aí. 3, o tempo que popularizou essa divulgação de jogo de aposta, o número de atendimentos de viciados por jogo de azar aumentou em 1094%. 63% desses apostadores no Brasil tiveram sua renda comprometida. Resultado, 23% deixaram de comprar roupas e 19% diminuíram gastos com alimentação. O viciado, pobre, nunca entra em questão. Até porque quem a gente acredita tá falando que é bom e quem era pra nos proteger tá pedindo foto. Sobre o Tigrinho, houve relato de pessoas que tiraram a própria vida depois de perder grandes quantias no jogo. Antes, os jogos de azar eram no formato horizontal. Até que eles tiveram o entendimento de que quem aposta mais são os pobres. O pobre não tem computador, o pobre tem um celular simples. O Tigrinho é feito, construído e concebido para pessoas pobres. E todos eles são feitos no formato vertical. Os influenciadores escolhidos para divulgação são os que têm público majoritário classe C e D. É tão óbvio que chega um momento que o argumento "eu não sabia, eu só divulguei" Isso não existe. cola mais. 25 anos atrás, quando foi proibida a propaganda de cigarro e todas as outras medidas, o uso caiu em até 40%. Eu peço que vocês divulguem e engajem todos os vídeos de pessoas que falam sobre o assunto, denunciando. Questionem seus influenciadores preferidos. É sensação. Na semana passada, quando a gente viu o vídeo da Soraya falando com a Virgínia, né, é que a Soraya é uma inepta, né? Mas vocês vão lembrar, ela tinha falado pra Virgínia assim, pô, esse negócio de tigrinho faz mal, é danoso, é ruim, blá 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 blá. E a Virgínia corretamente falou assim, bom, a senadora é você. Não falou desse jeito, né? Mas parafraseando aqui. Os senadores são vocês, então assim, mudem vocês a lei. E aí a Soraya falou assim, ai, mas é que sabe como é que é? É muito difícil, porque essas empresas... Para, né? Primeiro, você tá se explicando pra uma influenciadora do porquê você, enquanto senadora da República, não consegue fazer o seu trabalho. Isso é patético, né? Então, pra que passar essa vergonha, né, Soraya? E segundo, tá, beleza, é difícil, mas vamos fazer o seguinte, proibir bets de operar no Brasil. Eu nem digo bet esportiva e tal, essa é um pouco diferente, né? Porque não tem aqueles gatilhos que servem como uma armadilha pro seu cérebro, os resultados não dependem de um algoritmo bizarro que ninguém consegue ver, os resultados dependem de uma competição esportiva, até vai, né? Agora, bet de estilo tigrinho, proíbe, tá? Ah, mas veja, vai ter empresa, né, que o cara vai conseguir acessar pela internet lá, a empresa tá sediada num paraíso fiscal, né, lá no meio do escambau, e a gente não vai conseguir tirar isso do ar. Tá bom, mas primeiro proíbe, e aí você proíbe o quê? Você proíbe a divulgação, assim como é proibida a divulgação, a propaganda de cigarro, né? E como o Felca falou aí, ó, caiu 40% a partir do momento que foi proibido, então começa proibindo, é simples. Acabou essa esses caras já ganharam, mas assim, dezenas e dezenas de milhões. Tornem isso crime. Eles não vão ser punidos, né? Porque a legislação penal, ela só retroage quando é a favor do criminoso, vai. Não dá pra chamar de criminoso porque hoje o que eles estão fazendo não é crime, né? Mas aí você, pelo menos, para com essa farra. Não dá. Assim, a gente tá tendo uma epidemia, a gente tá tendo 2% do PIB brasileiro indo pra essas casas de aposta e o legislativo tá lá, sem fazer nada, assim, ó. Ah, deixa continuarem fazendo propaganda disso. Propaganda de aposta. Isso não entra na minha cabeça, cara. Os caras pegam vídeos pré-renderizados, pré-prontos ali pra falar, olha como eu tô ganhando aqui, a impressão que dá é que, pô, eu vou entrar e vou tirar uma puta grana. Ou então eles têm aquele tipo de conta que não é a mesma conta do Bobson. Quando o Bobson vai apostar, ele tem uma conta lá que ele só perde. O influenciador que divulga essa plataforma pro Bobson, ele tem um tipo de conta que quando ele entra lá, ele só ganha. É coisa simples, assim. E fazem, e continuam fazendo. Tem que proibir essa farra. Não é difícil, Soraya. Não é difícil. E se é difícil demais pra você proibir um negócio desse, eu sugiro que você renuncie. Porque você não serve pra ser uma senadora. Eu tô até agora com isso entalado dela falar assim, mas é difícil demais, então não dá pra fazer nada. Não, eu já acho bizarro. Eu já fiquei chocada de não ter um desgraçado, não tinha um senador lá dentro pra levantar e falar, gente, peraí, o cara tá tirando foto com a mulher, ele não pode esperar acabar a sessão pra ele poder tirar foto com ela, tem que ser assim, esfregar na nossa cara mesmo, tipo, olha só como vocês são idiotas, entendeu? Ela tá divulgando um negócio aqui que vai acabar com a vida dos brasileiros, e eu, como senador, igual o Felca falou, que deveria proteger vocês, tô aqui tietando a influenciadora. E não teve um senador pra dar uma de... Não, mas Ana... De salvador da pátria, nem que fosse pelo corte, pra falar, pelo amor de Deus. Sabe o que vai acontecer com esse senador que tirou a foto? Nada. Ele vai virar governador. Ele vai virar governador de Minas. E a gente tá vivendo no inferno. Às vezes a gente tá só aqui dando murro em ponta de faca e as pessoas só querem mesmo serem feitas de otárias, e aí beleza, não sei o que a gente tá fazendo aqui também. Quero ganhar o Bolsa Família, apostar no Tigrinho e me deixa em paz. Desde que eu não precise trabalhar. Exato, é muito porco. Tem mais uns 20 segundos aí, põe aí, vamos ver. A ação de influenciadora receber um contrato de jogo de azar deve ser de medo. É você,
o único agente dessa possível mudança. Para que menos pessoas acreditem num sonho ilusório de um império bilionário fundado pelos ricos com o dinheiro dos pobres. Pense sobre o assunto. Isso aí. Falando em drogas, a gente tinha falado na semana passada que a Cracolândia desapareceu. Você só olha pro naipe das pessoas, já dá uma preguiça, cara. Incrível. E aí, muita gente não gostou de dar. Isso aqui você conhece. Nossa, eu já não tô nos meus melhores dias hoje. Eu não tomei café da manhã hoje, porque eu tinha um exame pra fazer. Aí eu comi um negocinho correndo lá, tô meio mal-humorado. Aí você fala... Pelo menos você não tem nada pra vomitar, então tá tudo bem. Olha aí. Ricardo Nunes, nós queremos saber, cadê as pessoas da Cracolândia? Incrivelmente, a partir de segunda-feira, a gente chega para acompanhar o fluxo e não encontra absolutamente ninguém. Né? O que a gente sabe é que não tem nada acontecendo por parte da segurança pública e que hoje o serviço de assistência e saúde não está conseguindo mais encontrar as pessoas. Cadê as pessoas? Eu, como usuário, já... Chamaram um cracudo. Achou, aí, ó. Aí, ó, já achou um, né? Já achou um cracudo aí. Vamos ver. Não deixam a gente ficar lá no centro? Pra onde nós vamos? Por isso que amanhã a gente está chamando uma grande plenária para todo mundo que tem acompanhado as diversas emoções e violências aqui no centro da cidade de São Paulo, para nos encontrar às 10 horas da manhã na Rua dos Protestantes, na altura do número 37. Todo mundo junto para a gente somar nessa luta. A exemplo do que aconteceu no Moinho hoje, a gente percebe que só a luta coletiva muda a vida. Ricardo Nunes, cadê as pessoas que a gente precisa cuidar e não bater? Claro, vocês querem cuidar mantendo essas pessoas na mesma situação, mantendo essas pessoas no centro de São Paulo. O cracudo ali tava indignado, porque ele não pode ficar no centro. Você não pode. Você não pode ficar usando droga ao ar livre, sabe, no meio da rua. É isso mesmo, é difícil de entender. Assim, virou absurdo agora. Não, e assim, é impressionante, né? É muito engraçado que somem os cracudos aí, os moradores daquele local, né? Olham aquilo e falam, meu Deus, graças a Deus, mas sempre vai ter a meia dúzia de esquerdista falando assim, não, eu quero os cracudos de volta. Que isso? A Craco Resiste vai distribuir cachimbo com dinheiro público pra quem? Pois é. Precisa dos cracudos ali. Hã? Gente, essa daí é a que queria brigar com a Amanda. Os caras tão bravos porque sumiu a Cracolândia. É surreal. Aí eles foram lá fazer um protesto. Olha, eu tô aqui onde ficava o fluxo na Cracolândia, enquanto os coletivos, os vereadores tentam entender aqui o que aconteceu, e tem um grupo de moradores aqui protestando também. Nós estamos há 2 anos e meio vivendo no inferno. Um prédio aqui. Só estão proporcionando para eles uma vida fácil, por isso que ninguém sai. Mas a senhora acha que a vida deles é fácil? Based. Não é fácil. Based. É fácil porque eles têm tudo. Tem comida, tem banho, tem tudo que eles precisam. Todas as ONGs estão sendo proibidas de entrar aqui dentro para ajudar a gente. Eles jogam fora as únicas coisas que a gente tem. A gente tem uma blusa de frio, eles jogam fora. Uma manga, eles jogam fora. Tô desde 2013, eu nunca vi uma escalada de violência. Não sei se necessariamente jogam fora, eu sei que apreendem e tal. É só você não estabelecer moradia na rua, que tal? Ah, mas essas pessoas não têm pra onde ir. Tem sim, tem pra onde ir sim, elas não querem ir. Existe albergue pra pegar, né, pra acolher moradores de rua em São Paulo aos montes. Vazios. Eles ficam vazios, sabia disso? Ana? Tem vaga pra todo morador de rua, todo, assim. Não, se dependesse só do número de vagas em albergues, não tinha morador de rua em São Paulo. E não é que o negócio é um lixo, que é uma porcaria, por isso que eles preferem ficar na rua, porque ficar na rua é melhor do que ficar em albergue. Não. O cara fica na rua porque ele quer usar droga, porque ele quer mendigar, porque ele quer ficar bebendo durante o dia, né? Ele não quer ninguém enchendo o saco, ele não quer ter hora pra acordar, não quer ter hora pra dormir. Não tô falando assim, é tudo vagabundo, dane-se. Não tô dizendo isso, mas assim, existe sim, né? A questão da ausência de qualquer tipo de responsabilidade e da vontade de se drogar, de se embriagar, que impedem essas pessoas de irem pros albergues. Mas assim, meu amigo, a rua não foi feita pra você dormir, a rua é um espaço público, não é o seu quarto, entende? Enfim, aí tem um certo padre que, né, a gente sabe muito bem os gostos peculiares desse padre, né, com crianças, pra ser mais específico,
que ele vê, né, a prefeitura ou empresas estabelecendo aquelas... sabe, instalando aquelas pedrinhas, aqueles espetos pra mendigos não dormirem ali, ele pega uma marreta, vai e quebra. Vocês sabem de que eu tô falando, sabe? Você tem a Craco Resiste. Não, eu quero manter isso aqui. É Craco Resiste. A Cracolândia se mantém, ela resiste. Tá no nome. E os caras recebendo dinheiro público pra manter aquela situação daquela forma, naquele local, começam a distribuir cachimbo de crack pra cracudo. Você tem manifestação de pessoas reclamando que a Cracolândia foi embora, que as pessoas querem manter a Cracolândia naquele local. Então assim, essas pessoas não têm nem que ser ouvidas, tá? Vai, faz sua manifestação aí, enquanto a gente prende, né, traficante de droga, enquanto a gente leva cracudo pra centro de reabilitação de forma forçada. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. O que mais tem aí? As câmeras mostram agentes da GCM agredindo usuários de droga. Isso é tão grande. O fato é, pra onde que foram essas pessoas? Como que se acaba com o fluxo de gente de um dia pro outro? E como se resolve essa situação? O que a ciência mostra é que o que é mais eficaz para essas pessoas, que é o que eu faço aqui, porque além de palhaço eu sou médico, a primeira coisa que você tem que fazer é dar moradia. Em segundo lugar, você oferece algum tipo... Não é, cara. Essas pessoas têm pra onde ir. Essas pessoas têm pra onde ir. A maioria delas tem família. A maioria delas fugiu de casa, sabe? Não é todo mundo que tá ali que, tipo, realmente não tem pra onde ir. Muitos têm e não querem voltar. Então, não é. A ciência diz. Cara, a partir de agora eu não escuto mais a ciência. Eu escuto El Salvador. Eu quero ver o que fizeram lá. É isso que eu escuto. Sabe? Fica com esse papo. É a mesma coisa com criminalidade, né? Não porque a gente dá um curso técnico pro bandido, aí a gente ressocializa ele e volta, porque é isso que a ciência diz. A ciência diz que o punitivismo não funciona. Tá. E El Salvador mostra o contrário. Então eu quero ir junto com eles ali. Eu quero fazer que nem eles fizeram, porque lá resolveu o problema. Olha quem tava lá. Claro. Coitado desse. Para que essas pessoas não precisem usar dos mecanismos informais e ilegais para sobreviver. Em terceiro lugar, você oferece o tratamento. Tá mais do que não adianta. Você não adianta você oferecer o tratamento. Você tem que impor o tratamento. Eles não querem. Você vira pra qualquer coisa e fala assim, vem aqui, eu tudo pago pra você, eu vou te levar numa clínica de reabilitação pra você largar a droga. O cara vai falar, não, obrigado. E talvez tentar te dar uma facada e roubar seu celular também pra comprar mais droga. É isso que vai acontecer. As pessoas não querem. Sabe, é gente totalmente fora da realidade. Parece que não frequenta. O cara tá lá todo dia no centro de São Paulo e parece que não entendeu ainda, não sabe. Pô, você convive com essas pessoas, para de ser tão cínico também, sabe? Eu não sei se é ignorância ou se é picaretagem mesmo. Coitado, não é... O cara tá ali achando que tá fazendo um bem, mas não. Isso é eficiente, a gente já tirou muitas pessoas daqui. No programa de redução. Voltaram na semana seguinte. Que é o teto, trabalho e tratamento. Eu consegui reduzir bastante o consumo e sou mestre da bateria do bloco da Cracolândia. Eles precisam se aproximar mais e ver mais a nossa convivência. Infelizmente, o poder público não quer tratar essas pessoas. O poder público quer limpar o centro da cidade para receber o palácio do governador sem pobres e pretos no centro da cidade. Não, pobres e pretos. O senhor é um racista então, né? Porque você tá chamando preto de cracudo ou cracudo necessariamente de preto. Não, você vai no centro de São Paulo, tem... O crack, o vício, ele é bem democrático, né? Ele atinge independente da cor, da idade, da situação financeira. Tem gente com grana que vai parar na Cracolândia, isso acontece, tá? Eu acho um baita de um comentário racista. Falei, você está querendo limpar a Cracolândia porque você não quer pretos, né? Quem tava falando em preto aqui é você, meu amigo, sabe? E tem que limpar sim, tem que limpar. Quando você tem ali uma concentração de usuários de droga e um ambiente totalmente depredado, e pichações nas paredes, e lixo no chão, aquilo é um estímulo para que ainda mais crimes ocorram, né? Tem que limpar. E tem que ter internação compulsória. O problema da internação compulsória é que ainda não temos uma quantidade de clínicas suficientes para internar compulsoriamente todo mundo. Isso é verdade. E é muito caro fazer isso. Mas assim, dá para começar, né? Pelo menos para internar uma boa parte a gente consegue. Vai aos poucos. Leva uma leva, depois a gente aguentou quantos anos de Cracolândia? 30, 40? Meu, a gente espera, não tem problema. Olha aí, prefeito de São Paulo flagra Eduardo Suplicy, o pessoal na Cracolândia. Não é possível. Olha. Porque eles querem que tenha pessoas lá. Eles querem. Então ali, antigamente era um local cheio de usuário. Hoje não tem mais, então tá lá, os bonitos lá fazendo com quem tá falando ali é uma vereadora chama Silvia, é uma vereadora do Sol, e eles levam o carro de som ali, para ficar fazendo festa e atraindo as pessoas. E os moradores que tem ali reclamando que eles estão lá com uma caixa de som fazendo barulho. Que absurdo,
inacreditável. Em vez de comemorar que a gente está levando essas pessoas para se tratarem, né? Estão lá fazendo essa mobilização. Olha aí a mega mobilização aí, ó. Fazer com que tenha essa apologia à prática desse crime. Olha o Suplicy. Todo perdidinho, velho. É uma luta. Aí o pessoal acha que o Suplicy é assim porque ele ficou velho, mas o Suplicy sempre foi meio ET, viu? Desde jovem, desde sempre. Ele sempre foi meio, sabe, meio aéreo desse jeito aí. Claro que com a velhice, né, essa situação se agrava, né? Ai, meu Deus. Você achou a foto do Oruan com o Gotinha? Não achei porque a gente é bloqueado no... Mas não tem outra conta? No ex dele. Tem, mas não. Não, entra. Vamos mostrar pras pessoas aí, pô, é legal. O Oruan postou, e senão eu vou ler aqui pra vocês o que ele postou, porque assim, é praticamente, e vamos lembrar, um dos artistas mais populares do Brasil, tá? O que ele postou é quase ininteligível. Aqui, ó, Oruan. Ele postou uma foto, você vai conseguir botar na tela? Senão eu mostro aqui mesmo. Aqui, ó, ele postou essa, que não dá pra ver direito, né? Mas enfim, esse aqui é o Gotinha, tá? O de vermelho é o Oruan e esse de branco com uma corrente é o Gotinha. O Gotinha, a gente falou sobre isso semana passada, né? Segurança pessoal e amigo próximo do TH da Maré, um traficante de drogas, assassino de policiais, que foi morto numa operação do BOPE na semana passada, no Complexo da Maré, né? Ele que ficou parecendo então, um zumbi quem ficou parecendo o zumbi do Last of Us foi esse Gotinha, ó lá, a Ana tá pondo na tela agora, foi esse Gotinha, esse é o Gotinha, que tá junto com o Oruan, tá? Muito bonito depois de transformado, hein? É, eu gostei mais também. Olha só, vamos ler o que o Oruan falou, porque é muito bizarro, olha. O Estado tá matando nós em um ciclo, em um clico infinito. O Estado tá matando nós em um clico infinito. Ele quis dizer ciclo, eu imagino. E tá rindo da nossa cara. E é verdade, né? Porque os policiais entraram na... Eu não vou rir disso. Não vou rir disso, tá? Isso não se faz. Os policiais entraram nas redes do Gotinha e começaram a postar coisa, tipo, chupa e tal, né? Agora tá... Enfim. Eles estavam rindo da cara mesmo, do Gotinha. Pode rir sim, porque esses filha da puta ri da nossa cara todos os dias. Então, assim, quando a gente tem uma vitória, a gente tem que rir também. Eu odeio essa guerra de facção. Mas engraçado que você só odeia a guerra de facção, Oruan, quando é um bandido e um traficante morrendo. Eu nunca vi você falar que odeia a guerra de facção, né? Quando um policial morre. Você postando foto com um policial e falando assim, ó lá, pô, eu não gosto da guerra de facção, os policiais lutam por nós e morrem. Nunca vi e nunca vou ver. A gente sabe bem qual é o seu time, né? Filho de bandido. Quando o Estado mata um menor... Não, então pera. Eu odeio essa guerra de facção. Quando o Estado mata um menor novo da forma que ele fez... Diz que não quer consertar a bagunça, só fazer um banho de sangue. Demorei a postar, mas não consegui. Que? Peraí, não, quero interpretar, tá? Esse cara é um poeta. Ele escreve músicas que são ouvidas por dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de brasileiros todos os dias. Faz show pra brasileiros em Portugal, né? Um cara importante. Vamos entender aqui, né? O poeta Oruan. Nossa, cara, eu odeio essa guerra de facção. Quando o Estado mata um menor novo da forma que fez, ele diz que não quer consertar a bagunça, só fazer um banho de sangue. Demorei a postar, mas não consegui. Não, na verdade você conseguiu, você postou. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada que ele falou aqui. Deve ser uma linguagem muito poética, muito avançada aqui. Realmente fica muito complicado, né? Mas enfim, e é engraçado, né? Era só um menor novo. Um menor. Primeiro que não era menor, né? Porque não é menor de idade. Eu não entendo esse negócio que carioca tem de ficar chamando todo mundo de menor. Menor é menor de idade. Os caras têm menos de 18 anos, ele é menor. Senão ele não é menor, né? E não era um bandido, era um criminoso. Tô um pouco me lixando se ele era novo, velho, gordo, magro. Ele teve o destino que ele mereceu. E acabou. E é isso que tem que ser feito. E acabou, porra, né? Ele escreve o que vive. Tomou nota da comunidade? Operação do BOPE na Maré neutralizou o TH, líder do TCP, e Gotinha. TH coordenava tráfico e alocações ilegais. Gotinha era aliado estratégico. A ação desarticulou liderança criminosa. Na foto, o menor novo ao lado de Oruan é Gotinha. E esqueceu de falar que eles trocaram tiro com a polícia. Eles trocaram tiro com a polícia. E faltou falar que o TH da Maré é um assassino de policiais também. Ambos tiveram o fim que mereceram. Pois é.